Muitos já devem ter escutado falar do Bitcoin, o ouro digital ou a moeda da internet, mas poucos entendem sobre seu funcionamento, sua origem e o papel fundamental que a teoria dos jogos teve no seu processo de criação. Primeiramente, é necessário entender o que é a teoria dos jogos. Esta é uma teoria de matemática aplicada, ou seja, o uso de matemática em outros domínios. Ela foi idealizada principalmente por Oscar Morgenstern e John von Neumann em seu livro Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico. O principal foco dessa teoria é estudar o processo de tomada de decisão de um indivíduo em um jogo. Um jogo é caracterizado pela interação tanto competitiva quanto cooperativa entre dois ou mais indivíduos. Um dos problemas mais icônicos da teoria dos jogos é o problema do dilema dos prisioneiros. No entanto, não vamos nos aprofundar nele neste vídeo. O problema que vamos tratar é o problema dos generais bizantinos. Este problema consiste em 4 generais fazendo um cerco na cidade de Viena. Eles precisam escolher se irão atacar a cidade ou se vão recuar. Independentemente da estratégia escolhida, ela apenas funcionará se a decisão for unânime. Entretanto, os pelotões estão muito distantes uns dos outros, e a única forma de se comunicarem é por meio do envio de um mensageiro. Assim, cada general envia uma carta para o seu companheiro mais próximo contendo a estratégia que irão tomar. Aí é onde o problema se encontra. O que acontece se um mensageiro é morto, ou se um dos generais é corrupto e decide não seguir a estratégia escolhida por seu companheiro e ainda por cima transmitir informações falsas? Em suma, o problema aborda a dificuldade da organização de informação sem um órgão central. O Bitcoin vai solucionar este problema, mas antes, vamos entender como ele funciona. Vamos entender de onde vem o cripto em criptomoeda, pois a criptografia é a base para o funcionamento do Bitcoin. O algoritmo de criptografia da rede Bitcoin é o SHA-256. Ele tem este nome, pois SHA é uma sigla para Secure Hash Algorithm, ou em português, algoritmo de hash seguro. Um hash é um código de tamanho fixo, independentemente do tamanho do input. Este algoritmo sempre irá gerar uma sequência de 64 caracteres em escala hexadecimal. Nessa escala, os caracteres de A a F não são considerados letras, mas sim números. Já o 256 se refere ao número de bits equivalente ao tamanho do hash. Bits são a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida por um computador, e apenas podem ter o valor de 1 ou 0. Na prática, isso faz com que o algoritmo seja extremamente seguro, pois cada hash é 1 em 2 elevado a 256. Existem requerimentos para uma função de hash. A primeira é ser algo determinístico, ou seja, a mesma entrada precisa dar o mesmo resultado. A segunda é que a função deve ser algo que possa ser computado rapidamente. A terceira é que conseguir uma entrada a partir do resultado deve ser inviável. A quarta é que a mínima mudança na entrada deve dar um resultado completamente diferente. A quinta é que deve ser a prova de colisões, ou seja, duas entradas diferentes não podem dar o mesmo resultado. Entendendo a criptografia da rede Bitcoin, é possível entender como bitcoins são guardados e transferidos. Mas antes, é preciso entender como funciona a criptografia assimétrica e o sistema de chaves privadas e públicas. Para enviar uma mensagem nesse sistema, é necessária a chave pública do destinatário para cifrar a mensagem, e apenas a chave privada do destinatário pode decifrar esta mensagem. Vale lembrar que, no caso da Bitcoin, chaves públicas são geradas a partir de chaves privadas por meio do SHA-256. Para o Bitcoin, este tipo de criptografia não é usado para cifrar mensagens, mas sim para assinar digitalmente comprovantes de transações, assim podendo saber se quem mandou uma transação é de fato o detentor dessas moedas, assim provando matematicamente e autentificando essa transação, uma vez que existe uma relação criptográfica entre a chave privada e a chave pública. Desta forma, é possível conceber a ideia de assinatura digital, pois, ao rodar o algoritmo de assinatura em uma mensagem de transação, a chave privada validará este processo. Mesmo assim, resta uma questão: como essas transações são organizadas em um sistema descentralizado? Para que uma transação seja validada na rede, ela precisa ser inclusa em um bloco. Um bloco não é nada mais do que um compilado de transações em um certo período de tempo. Para que uma transação seja inclusa em um bloco, cabe ao minerador incluí-la. Um bloco tem o seu próprio hash e sempre carrega o hash de seu antecessor. Assim, os blocos se ligam, criando uma corrente de blocos, por isso o nome blockchain.
Pode-se concluir que a blockchain é uma forma de livre-razão, pois ela guarda todas as transações da rede. Os mineradores são aqueles que realizam o processo de validação da rede. Este é um processo de tentativa e erro, pois é necessário descobrir o nonce do próximo bloco. Um nonce é um número único e pseudo-aleatório pré-determinado de 32 bits que, quando descoberto, dará o hash do próximo bloco. Outros mineradores e full nodes, que são aqueles que detêm uma cópia inteira da blockchain em seu dispositivo, vão verificar o trabalho do minerador que obteve o hash e se de fato a informação emitida é de fato verdadeira. Por isso, o nome Proof of Work, pois os validadores irão verificar o trabalho daquele que descobriu o bloco. Assim, obtém-se consenso sem uma entidade central e dessa forma solucionando o problema dos generais bizantinos, não por meio da confiança um dos outros, mas sim por verificação e código. Por fim, além do Bitcoin ter solucionado o problema dos generais bizantinos, ele foi o primeiro livro contábil, descentralizado e distribuído da história. Aqui estão as referências bibliográficas usadas para este trabalho. Agradeço ao professor Roberto, pois, sem ele, não seria possível fazer este vídeo.